né, Douglas? É. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto, vamos falar, não é mudar de assunto, né? Porque a gente tá nessa pandemia aqui também, não tem como deixar de falar. E o dólar que tá lá em cima, meu amigo, o dólar quase chegou a R$6 essa semana, né, Geisa? Agora deu uma recuada, fechou ontem a 4, acho que 5,69, se eu não me engano. Eu trouxe aqui no começo do programa. Vou chamar já o Flauzino aqui na tela, pronto, o pessoal já tá vendo aqui o Flauzino, pra gente falar um pouquinho sobre os impactos aí da alta do dólar na vida do cidadão brasileiro. Flauzino, você tá vendo que o pessoal tá discutindo bastante aqui na nossa live, né? O tema pandemia, coronavírus, política, se conversando aí neste período. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Douglas, bom dia, Geisa, bom dia aos ouvintes da Rádio Moderna FM. É um prazer estar aqui novamente com vocês e é um tema, a economia faz parte desse tema, né, que vocês estão tratando aí. Estava ouvindo aí, antes de entrar na rádio, a discussão. Realmente, a economia foi atrelada nessa questão da pandemia e que também levou a questão política junto, né? Então, a economia brasileira não estava caindo por causa da pandemia, não é a pandemia que levou o Brasil para a crise. O Brasil já estava em crise nos últimos 2 anos e aprofundou o ano passado, né? A gente terminou o ano com 12 milhões de desempregados. Então, falar que estava tudo bem, que o Brasil estava mil maravilhas, não é por aí, né? Então, e o mundo sofreu também esse impacto. A gente está vendo que alguma coisa nova vai acontecer na economia mundial após a pandemia, né? Então a pandemia veio para mostrar que a política adotada no mundo, a política econômica adotada no mundo não estava correta, né? Então a gente precisa de um tecido social muito mais unido entre países, entre as pessoas, a solidariedade, porque é através da união das pessoas e dos seres humanos, como uma questão humanitária, é muito essencial nesse momento que tem uma crise de saúde, né? Então, estava muito individualista, estava muito cada um por si. Então, a solidariedade entre as pessoas está sendo colocada em prova nesse momento. Então, a economia, como a Geisa falou, é para salvar CPFs. São as pessoas que são mais importantes. São pessoas queridas, pessoas que têm família, pessoas que têm pais, mães, filhos, amigos. Então, é aí que a gente precisa salvar. É para isso que existe a economia. Não é para deixar pessoas mais ricas e nem pessoas pobres. É para manter uma humanidade com recursos suficientes para ter uma vida boa e saudável. Falando nisso, Douglas, a gente entrando no tema, já que você me sugeriu uma pauta essa semana, que é a questão do dólar, que a economia é importante, a economia brasileira é muito atrelada à questão do câmbio, a relação que o real tem com o dólar, né? Seja para a gente exportar mais, seja para ter importação, né? Porque o real usou o câmbio, usou o dólar como fonte de controle de inflação. Então, você importava mercadorias prontas, em vez de produzir no Brasil, para fazer uma competição artificial aqui dentro, né? Então, e fazer com que os preços ficassem controlados, né? Então, a gente tinha, na década de 90, 1990, uma questão muito presente, que era a inflação. Uhum. E isso funcionou até certo ponto, mas a gente teve uma quebradeira de empresas, uma questão que a gente não consegue, ou as empresas que sobreviveram foram compradas pelo estrangeiro, e que essas empresas agora são filiais das matrizes estrangeiras. E eles compram muito produto, insumo, matéria-prima dessas empresas e só vêm terminar aqui no Brasil, né? E o que faz com que o dólar fique estável, então, já que você precisa atrair dólar para cá? Uhum. Porque a relação é quanto dólar tem no país. Se você diminui a quantidade de dólar no país, o dólar dispara. E o dólar que está no Brasil hoje é algo que está só para especulação. Ou ele está comprando o título da dívida pública, ou ele está investindo em bolsa.
E esse dólar de especulação é um dólar muito arisco, vamos colocar assim, para as pessoas entenderem. Qualquer sinal de problema, de susto, ou que ele não vai ter o lucro dele, ele vaza embora, ele volta para o seu país de origem, para o seu dono. Então o Brasil está atravessando o quê? Uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica. A sanitária é que realmente o presidente está num braço de ferro com os governadores, politizou a questão da saúde e as mortes não param de cair. E esses estrangeiros estão vendo o que acontece no mundo todo e vê que o Brasil não para de cair a morte. Ele vê que o presidente não se dá bem com o legislativo, não se dá bem com a STF e está numa confusão institucional. Então, é uma insegurança. E a economia não está fazendo nada por parte do governo federal de segurar, distribuir renda, de fazer com que a economia se mantenha nesse momento, né? Porque a gente já tratou aqui em outros temas, em outras colunas, na nossa coluna Capital, anteriormente, falando que o governo federal poderia injetar mais dinheiro diretamente para o trabalhador, para as empresas, para agricultores, para que a gente consiga ter a economia funcionando nesse momento, igual outros países estão fazendo, né? Portugal pagou 100% da sua folha salarial dos trabalhadores, a Inglaterra 80%, os Estados Unidos injetou grana pra caramba na sua economia, e o Brasil não está fazendo nada, né? Então, e isso vai acentuar a crise. O que faz com que force ao dólar sair do Brasil, e isso faz com que o dólar fique mais caro. Sendo mais caro, os produtos importados vão ficar mais caros, a maioria das nossas compras, se a gente vai em qualquer mercadinho, é made in China, é made nos Estados Unidos, é Europa, Japão, a gente não tem produção interna de muita coisa, e isso vai forçar com que o preço aumente. Então nós vamos pagar essa conta. Na agricultura, né, que aí em Luiz Eduardo é muito forte, todo tipo de defensivo, agrotóxico, semente, equipamento, tecnologia, é tudo importado. Vai forçar com que os preços também aumentem na agricultura. O custo de a gente produzir vai se elevar. E aí, então o Brasil vai atravessar mais uma crise econômica acentuada nisso. Então, a gente está vendo que por mais que no curto prazo aqui, em 3, 4 dias, o dólar deu uma recuada, a tendência é que ele bata 6,20 até o final do ano. Nossa! E a média seja de 5,80. Então, essa é a projeção do mercado, não é nem minha, são sim dos economistas do setor financeiro que vivem nisso, eles estão fazendo uma projeção muito pesada de 6,20 e a gente vai sofrer muito com isso. Nossa. Vai ficar muito difícil para nossa vida aqui, porque a gente depende de muita importação e a gente não tem uma política econômica do governo federal de falar o seguinte, meus ouvintes, assim, preste atenção, vamos fazer com que as empresas venham produzindo no Brasil. Não tem isso. Ou vão incentivar a produção industrial brasileira, que tem caído nos últimos 20 anos, que a gente tem perdido espaço na industrialização e a gente não tem o que produzir aqui dentro porque a gente não tem indústria. Não é uma política que a gente está preparado para isso. Se isso acontecer, nós vamos ter desemprego, pressão inflacionária e não vai ter quem comprar. Então a gente está numa situação difícil. Se deixar só para o livre mercado, só para a questão dos industriais, sem apoio do governo federal, a gente não vai conseguir sair dessa crise. 2020 é um ano que já foi perdido. Isso já está claro. Até o próprio governo assume, mesmo que timidamente, que a queda do PIB vai ser em 5%. E isso vai aumentar dos 12 milhões de desempregados, a gente vai para 22 milhões de desempregados até o final do ano. Então a gente tem uma situação muito catastrófica que pode ficar pior. Enquanto o presidente não sentar em sua cadeira e pensar, olha, vamos ter que fazer algo novo, temos que mudar o jeito de que eu faço a política.
e fazer uma mudança de rota, uma mudança de curso, nem que seja no curto prazo, para que a economia não seja prejudicada para 2021, também 2021 vai ser um ano muito difícil para o Brasil. Então, assim, o impacto do dólar vai chegar muito presente na vida das pessoas, né? Então, a gente vai ter uma situação muito difícil, uma situação de que, se a gente não pensar bem e parar de fazer política com as questões, quem vai sofrer, quem vai pagar mais de novo e novamente a conta é o trabalhador, a pessoa mais carente, porque é ela que precisa de consumir. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas e de como a gente vai alterar essa economia. Lógico, eu vou falar um ponto importante, Douglas. Para a agricultura exportadora, o dólar mais elevado facilita a sua exportação, mas não vai resolver o problema do país de uma forma geral. Só a agricultura exportando não vai dar conta de uma crise generalizada, né? Então a gente precisa dos outros setores, precisa do comércio. O comércio só vende produto importado, não vai ter preço, não vai ter gente consumindo, a indústria não tem para quem produzir, não tem o que produzir, então a gente vai sentir muito isso. Temos um caminho. Não sei se eu fui muito rápido, mas assim, estou aberto aí para um questionamento, Lucas. Não, acho que ficou bem claro, né, Geisa? Deu para entender. Eu acho que o pessoal que está acompanhando também, acho que ficou claro para os ouvintes. A gente tem um caminho duro pela frente ainda, né, que nós vamos ter que enfrentar. O que o Flauzino diz, a expectativa dos economistas é que nós tenhamos uma queda de 5% no produto interno bruto. É muita coisa, gente. O pessoal não... A gente fala assim 5%, mas você imagina de uma economia que gera tanto dinheiro. É um impacto assim gigantesco. E só para finalizar, Flauzino, a gente vê essa questão, essa politicagem, né, em torno dessa pandemia aqui no país. Nos outros países, para que os ouvintes que estão nos acompanhando entendam, tem muita gente que está falando assim, olha só os absurdos que eu já ouvi. Sabe, Flauzino, de falar assim, não, estão mancomunados para que a economia do Brasil trave e prejudique o governo federal para que volte, sei lá, as pessoas que estavam no poder antes. Olha só o absurdo. Então eu queria que você falasse, só pra gente fechar aqui, que o nosso tempo tá extrapolando. Isso vai acontecer no mundo inteiro, né, Flauzino? Não tem para onde correr. As economias, por exemplo, Espanha, Itália, França, os países que foram mais afetados, eles terão também queda na sua arrecadação, na sua economia. É algo que o mundo inteiro vai ter que superar, né? Exatamente, Douglas. Não foi uma coisa assim exclusiva do Brasil. E como o Brasil... eu vou pensar bem para não falar... Assim que não vou politizar a questão. Mas a economia global perdeu quase $1 trilhão. De 1 trilhão de especulação. Dinheiro que fica flutuando no mundo todo, apostando em bolsa e taxa de juros de países que nem o Brasil, os emergentes. Esse dinheiro sumiu. Foi perdido. O que ainda tem, eles estão resgatando para e pôr em locais mais seguros para recuperar a perda. Então eles estão tirando do Brasil que não está seguro, porque está politizado, não estamos unidos, né, para uma política de salvação nacional que gera emprego e renda, que salve vidas, né, o resultado está aí, morte crescendo e desemprego crescendo. Então eles vão para um lugar mais seguro. E isso vai desequilibrar ainda mais a nossa economia, que é atrelada ao setor estrangeiro. E pensar que vai entrar dólares novamente. Não vai, porque a tendência da nova economia é que eles apostem nos seus países locais, né? Vai ser o crescimento, a recuperação da economia na Rússia, no Japão, na Coreia, na China, na Índia. Todos os países emergentes estão se apostando no capital local, né? Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Então, se a gente está vendo que o mundo inteiro está assim, então não é uma questão exclusiva para derrubar o governo Bolsonaro, que volte isso, que volte aquilo. O Bolsonaro tem uma chance de ser o grande líder nacional
se ele topasse fazer uma frente, olha, eu vou dar recursos para estados, municípios, chamar para si a responsabilidade dessas mortes e falar assim, olha, eu não quero mais que a economia padeça e eu não quero mais que tenha morte no país. Eu vou importar todos os produtos que precisa, vou distribuir aos estados, não vou deixar cada estado fazer o que está fazendo abusos de compra de respirador e tudo mais. Eu vou centralizar aqui, governo federal, e vou resolver o problema do país. E ele perdeu essa chance, está perdendo essa chance. Ele poderia ser o grande unificador do país, mas ele consegue fazer a cada fala mais crise, mais enfrentamento, ele aposta no caos, ele aposta que fique pior e a gente não... Quem vai pagar o pato é o brasileiro. Não tem como defender uma economia sem que você tenha ações concretas para isso. Não adianta ficar empurrando para... É culpa do prefeito, é culpa do governador, é culpa do STF, é culpa do Congresso, sem assumir a própria culpa. Né? Então, vamos fazer qualquer tipo de ação que leve, que conduza para a União. Então, ele está flertando realmente para a disputa interna. Então, ele não tem uma palavra de pacificação. Então, e não tem nada de concreto de políticas econômicas. Então, a gente precisa... não é uma questão que a gente está querendo, criticar o governo Bolsonaro para ele cair. Não, não é isso. A gente está criticando para ver se ele tem a humildade e o reconhecimento de que ele é o presidente. Ele precisa ter essa clareza para salvar o país. Flauzinho, hoje eu vou colocar um ouvinte aqui que mandou mensagem, para Flauzinho a pergunta, Sim. né? Vamos ouvir aqui o Elias. Não é uma pergunta, é só uma observação. Uma observação, isso. Obrigado aqui o Elias, que sempre participa com a gente. Diga lá, Elias, bom dia. Bom dia, Douglas, bom dia, Geisa. Vocês sabem que eu sou ouvinte assíduo aí do programa, né? Então, o que eu quero... Achei muito sensato aí que esse senhor está falando, esqueci o nome dele, Flauzinho, né? Muito sensato que ele está falando. E estava pensando aqui, só para quantificar o que significa 5%, você vê que é muita coisa. Se você chegar num colaborador seu e dizer a ele, olha, mês que vem eu vou cortar 5% do seu salário. Só para você ver, para quantificar o que é 5%. É muito. Né? Imagina a gente ter 5% do nosso salário, da nossa renda cortada. É muita coisa. Então o negócio está tomando um rumo difícil. Não ouvi, Douglas. Você não conseguiu ouvir? Não. Ah, desculpa, achei que você ia conseguir, o áudio ia chegar para você. Mas ele disse assim que o número de 5% de queda é um número realmente assustador e ele até agradece e parabeniza as colocações aqui do nosso economista Flauzinho Antunes. É mais uma colaboração aqui sobre os 5% que a gente pode ter de queda, né, no PIB. Te agradecer, Flauzinho. Sim. Só para ter uma consideração, sim, assim, para o ouvinte entender, quando a Dilma fez a sua barbeiragem econômica e colocou o Brasil numa crise, ela caiu 2%. Imagine 2 vezes mais, né, num ano só. O 2% da Dilma foi de 2% a 3%, mas em 3 anos. O Bolsonaro pode ter uma crise com 5% num ano só. É muita coisa. É quase 10 milhões de desempregados a mais na economia, se terminar em 5%. Se for a 10%, como pode ter algumas projeções se concretizarem, vai ser quase 30 milhões de desempregados. Então é uma situação que não dá para sustentar. O Flauzinho Antunes é formado na Universidade Federal do Paraná, trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, membro do Conselho Regional e Economia do Distrito Federal. Flauzinho, obrigado mais uma vez, até semana que vem. Obrigado, até semana que vem. Tamo junto aí. Obrigado. Tá aí o Flauzinho Antunes participando com a gente. Muito boa hoje a participação do Flauzinho, como sempre, né? Como sempre, claro. Agradecê-lo aqui mais uma vez. Tem gente discutindo lá na live. Discutindo assim, viu, gente? Ó, entenda bem. Que às vezes as pessoas... No campo das ideias, né? Exatamente. Discutir é saudável, é importante. Nós temos que discutir assuntos, política, temas. Discutir, gente, você tem que entender a palavra discutir. Discutir, como a Geisa disse, no campo